Olá a todos, começa aqui o Semanário do PSOL Teresópolis, um noticiário do canal Bugi que dará uma rápida olhada no retrovisor da semana. Meu nome é Ronaldo Sávio e eu vou conduzir vocês nesse passeio. Então vamos lá, vamos ver as notícias. Bom, a crise política e econômica do estado do Rio de Janeiro está tomando proporções cada vez maiores. O governador Wilson Witzel sai de cena deixando um rastro de dúvidas e acusações de corrupção. Deixa também um rastro político negativo e põe em suspeita todos os seus aliados, entre eles o prefeito Vinícius Clausen. Por aqui, o atual prefeito mudou para o partido do então governador logo após a eleição de Witzel. Nesta época, Clausen e Witzel celebraram um programa muito estranho. O objetivo era limpar rios no período de chuva. Sério, o programa começou em outubro. Bom, o Limpa Rio recebeu algum dinheiro do governo estadual num grande evento produzido, para na prática não realizar quase nada. Não bastasse a imundície e o terreno infértil deixado pela velha política, a pandemia impõe uma maior dramaticidade a toda a população do estado do Rio de Janeiro. Expõe a omissão e o descaso no campo da saúde pública e, mais ainda, facilita o encontro entre a incapacidade de gestão com a naturalização da morte da nossa população. A mistura que parece assombrar nosso querido estado, com 5 ex-governadores presos, fica extremamente tensa com o dia a dia de lotação dos hospitais. E o que isso tem a ver com Teresópolis? Como afeta nosso dia a dia? Para início de conversa, o prefeito e o governador são do mesmo partido. Saiu no Jornal Diário de Teresópolis que o município teve um investimento desproporcional de dinheiro da saúde. Recebemos 51 milhões de reais e temos cerca de 184 mil habitantes. Outro município como Duque de Caxias, com mais que o dobro da população, cerca de 451 mil pessoas, teria recebido 41 milhões. Claro que a pergunta óbvia é, por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele? Não, desculpa, não é bem essa a pergunta. É outra pergunta óbvia. Vinícius Clausen, prefeito de Teresópolis, o que você fez com 51 milhões de reais recebidos do governo do estado? Mesmo sem responder essa pergunta, precisamos fazer um desabafo por Teresópolis. O município sofre com a falta de uma infraestrutura moderna e pensada para suportar as demandas da cidade. Por exemplo, quantos anos ainda vamos ter que viver com medo de chuvas? Teresópolis tem dezenas de comunidades espalhadas em seu território, com famílias inteiras, pai, mãe, avós, netos, tios, tias, dividindo poucos cômodos. Faltam vagas e qualidade nas escolas e creches. É um dos municípios nos quais as mulheres mais sofrem violência doméstica. Pouquíssimos projetos de incentivo à educação superior existem aqui. Quase nenhum projeto municipal ou empresa atuando em atividades de alta complexidade. Diante de tantas questões estruturais e culturais para serem resolvidas, nós vamos apostar em quem? Devemos ter em mente que é preciso planejar o município com base no que nós, população, queremos para nossas vidas e para o nosso pequeno, mas imenso para a gente, território chamado Teresópolis, ou Terê para os íntimos. E não dá para desperdiçar dinheiro. 51 milhões de reais é cerca de 10% do orçamento de um ano inteiro, daqui da cidade. O investimento público não é um simples gasto, quando bem empenhado, a forma mais eficiente de transformação da realidade material coletiva. Vamos exemplificar com a vida no interior. Hoje gastamos em torno de 15 milhões de reais com compras de alimentos para as escolas. Parte desse dinheiro vai parar em Santa Catarina, de onde vem o feijão, e em outros locais. Entretanto, se comprássemos basicamente dos nossos produtores, esse pequeno produtor consumiria mais no mercado ou na padaria do seu bairro, que, por sua vez, poderia contratar mais um funcionário, morador de Teresópolis, que, certamente, iria aproveitar o dinheiro que está recebendo para comprar presentes numa loja de Teresópolis, para o seu filho, para a sua namorada, esposa, ou seja, manter o dinheiro circulando em Teresópolis o maior tempo possível. Além disso, optar por comprar do produtor local e que tenha uma pequena propriedade diminui a desigualdade social e promove condições mais próximas na luta pela vida. Esse tipo de mudança, comprar de pequeno produtor, é um exemplo de enormes ganhos sociais que podemos ter através do investimento público. E aproveitamos agora para falar das eleições.
Quais outras soluções podemos encontrar com bons investimentos públicos? Esse tipo de pergunta deve ser feita ao candidato que você vai analisar para ver se vota. Gente, é isso. Sabe, o voto precisa ser estudado. A eleição municipal é chamada de doméstica, porque se você não conhece pessoalmente pessoas que se candidatam, ao menos conhece alguém que indica um candidato. Mas isso não se decide por mera indicação. Você precisa pesquisar sobre o candidato. Não confie apenas no seu primo ou amiga que trabalha para um determinado candidato. Sabemos que assim você parece mais próximo de alguém envolvido na política. Mas pense muito bem se é este o melhor caminho. Pense muito e converse muito sobre isso. Política se discute sim, claro, mas com fraternidade e razão é uma boa forma de não perder amizades e criar parceiros de políticas sociais. Sabemos que é difícil não se deixar levar pela necessidade momentânea de aceitar qualquer proposta ou vantagem individual que algum candidato venha a oferecer. Isso é muito comum em cidades pequenas, em meio a tanta incerteza e corrupção. Mas ao aceitar, você deixa de criar uma grande força, que é a força do coletivo, a força do seu coletivo. Sua vizinhança ou seu local de trabalho tem que ter uma proposta para todos. Agora vamos falar um pouquinho de cultura e da agenda do município. Bom, depois de muitas mensagens de WhatsApp com informações não muito claras, saiu essa semana o Cadastro Municipal de Cultura de Teresópolis. O objetivo é mapear os artistas que atuam direta e indiretamente no setor cultural. O link colocamos na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Mas você pode ir na Secretaria Municipal de Cultura. Aliás, não vá não. Fique em casa. Faça pelo link mesmo. É mais seguro. E a cidade teve mais uma perda irreparável. José Carlos Lippe faleceu essa semana. Esse grande esportista que se notabilizou pela gigantesca atuação e trabalho no esporte, teve um infarto e faleceu. Lamentamos essa perda triste e nos solidarizamos com a família e os amigos. Bom, vamos agora ver aí o dia a dia do pessoal em Teresópolis, já que ainda agora falamos de eleições. Para ficar por dentro do que um partido sério e cheio de projetos para o município tem a dizer e a oferecer, não perca o que rolou e o que ainda vai rolar nas redes sociais dos pré-candidatos do PSOL Teresópolis, como do partido também. Confiram, então, suas redes sempre com muitas informações sobre a cidade, análises críticas perfeitas e convidados que são incríveis. Rodrigo Koblitz e Adriana Paganotti são os pré-candidatos a prefeito e coprefeita pelo PSOL para Teresópolis. Duas figuras que representam o nosso partido e que vale a pena conhecer. Por eles o PSOL vai conversar em demasia com todo o município. Você está convidado. O pré-candidato a vereador Léo Bittencourt, sempre antenado com as causas sociais e ambientais, dedicou muitas postagens para alertar quanto ao abandono de animais nessa pandemia, criticando em uma live no Facebook a postura da prefeitura diante da questão, analisando criticamente a ação da vacinação contra a raiva animal. Criticou também em suas redes as determinações da Secretaria de Educação quanto ao aumento da carga horária de professores sem consulta prévia à categoria. E chamou a razão a classe artística com relação a certa neutralidade ante o avanço de uma ideologia fascista no nosso país. Foram críticas contundentes e muito bem fundamentadas. Vale a pena conferir. Rodrigo Cossenza, pré-candidato a vereador, que essa semana teve uma esclarecedora conversa com Paulo Lindsay sobre a crise política e econômica do Rio de Janeiro, receberá nessa semana, no dia 8, em seu Diálogos da Conjuntura, o arte-educador Vitor Santos da Silva, membro fundador da ONG Ponto de Luz, para dialogar sobre a conjuntura local, a produção cultural no município e os impactos da pandemia nos grupos periféricos em Teresópolis. Simplesmente imperdível. E a pré-candidata, a vereadora Maria Bertosch, bateu um papo de altíssimo nível sobre educação antirracista com Ingrid Nascimento. Agora, no dia 7, ela convida educadores, pais e alunos para uma séria conversa sobre o ano letivo de 2020. E no dia 8, vai bater um papo importantíssimo com Caio Suê sobre juventude e internet. Procure a Maria Bertosch nas suas redes sociais e confira lá, você vai gostar.
Carol Quintana, também pré-candidata a vereadora em Teresópolis pelo PSOL, fez graves denúncias em suas redes sociais sobre temas muito importantes. Falou sobre o mês da visibilidade lésbica e a perseguição sofrida por estas mulheres no Brasil e particularmente no nosso município. Também denunciou as manobras da Secretaria Municipal de Educação para alterar a carga horária dos professores da rede municipal sem consultar a categoria. Além disso, cobrou também da Prefeitura maior clareza acerca dos gastos com a pandemia na cidade. Foi muito bom. Valdir Ribeiro, pré-candidato a vereador, fez sérias análises em suas redes sociais sobre a importância de uma educação de qualidade no município, bem como sobre o afastamento do governador Wilson Witzel e a questão das queimadas lá na Amazônia e no Centro-Oeste. Bom, essas foram as notícias da semana. Nós aqui desejamos e esperamos que você se cuide, porque se cuidando você cuida dos seus. Então fique em casa, só saia se for absolutamente necessário. E se tiver que sair, use sua máscara, suas máscaras e também higienize as suas mãos a todo momento. Se não tiver como lavar, álcool em gel a 70%. Fazendo isso, você se protege e protege também as demais pessoas. E nós esperamos, do fundo do coração, que a consciência de classe esteja com você. Um abraço e até a próxima. Tchau!